Não vem comigo, eu sei que antes sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na passada sexta-feira recebemos a notícia do passamento físico do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Uma notícia que deixou todo mundo um tanto quanto triste e encabulado. Todo mundo, entre aspas, né? Algumas pessoas não sentiram tanto assim o passamento físico do antigo presidente. Sinceramente, eu não sei como classificar, né? Mas vamos falar um bocado sobre as situações que têm ocorrido desde que nós ficamos a saber do passamento físico de José Eduardo dos Santos e como estamos atualmente. Então, vai descendo a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações e vamos ao vídeo. A morte de José Eduardo dos Santos foi confirmada às 14 horas daqui em Angola, às 11 de Barcelona, onde ele estava internado. E as pessoas começaram a ter mais conhecimento a partir da volta das 15 horas. Teve até manifestações, pessoas saíram nas ruas com palavras de ordem. E a grande questão que todo mundo estava a levantar era quem matou o presidente José Eduardo dos Santos. Muitas foram as acusações feitas, até chegando ao presidente João Lourenço, aonde muita gente, até nesse momento, acredita que o presidente João Lourenço seja o responsável pelo passamento físico de José Eduardo dos Santos. Com acusações feitas pela filha do antigo presidente José dos Santos, deixam a situação um tanto quanto mais tensa, né? Visto que já há algum tempo a antiga deputada do MPLA já fazia várias acusações contra João Lourenço, que supostamente seria ele um mandatário de uma suposta morte do presidente Zedu. É um bocado triste, né? Temos que lidar com essa situação. A segunda vez que o povo angolano vive uma situação dessa, em 79, foi a primeira vez que tivemos um presidente que faleceu, só que Agostinho Neto falece quando ainda estava em exercício do poder. E a comoção foi muito maior do que está a ser agora por José Eduardo dos Santos, que já estava longe do poder há sensivelmente 5 ou 6 anos. 5 anos, né? Estamos agora a se preparar para as próximas eleições e o antigo presidente havia deixado o poder em 2017, então estamos a sensivelmente 5 anos que o povo já não tem aquela mesma conexão com José Eduardo dos Santos. Mas, com certeza, e para muita gente, José Eduardo dos Santos ainda continua a ser o ponto de referência da presidência. Não tem como. Para alguém que ficou à frente da nação durante 38 anos, não tem como ele não ser o centro de referência, seja pelo bem ou pelo mal. Essa é a grande realidade. Mas as acusações que José dos Santos tem levantado, de certa forma, têm surtido alguns efeitos e principalmente tem deixado muita gente em dúvida, o povo em geral, né? E com certeza muita gente hoje já está mais ligado com aquilo que a antiga deputada do MPLA foi acusando durante esses últimos dias, e muita gente realmente tem acreditado, tem dando mais certeza sobre essas acusações. E até o Tribunal de Barcelona aceitou que fosse feita a autópsia do corpo de José Eduardo, a fim de saber quais foram as reais causas da morte do antigo presidente, visto que a nível aparente para nós que tivemos conhecimento e aquilo que as notícias têm sido passadas é que José Eduardo dos Santos, depois de estar num coma induzido e depois de ter tido 3 paradas cardíacas, não tivera aguentado por muito mais tempo e infelizmente ali faleceu. E nesse momento vamos ter que esperar a autópsia para poder ter a possibilidade só assim de se fazer o velório e o enterro de José Eduardo dos Santos. O Estado angolano, por sua vez, tem se preparado mais e mais para fazer essa recepção do corpo do antigo presidente de Angola,
que tem o objetivo de que seja feito enterro aqui mesmo no nosso país, mas segundo as filhas de José Eduardo dos Santos e segundo o desejo do malogrado, queria que ele fosse enterrado em Barcelona e não aqui no seu próprio país. E nós sabemos que o antigo presidente não queria ser enterrado aqui e sim em Barcelona. É um bocado contraditório e um tanto quanto triste não se ver que aquele que foi o presidente por muito mais tempo e responsável por muitas das vitórias diplomáticas que Angola teve nos últimos anos, não querer ser enterrado na sua própria terra e sim ficar no sítio aonde ele ficou nos últimos 5 anos. Mas também, sinceramente, quando eu vejo a movimentação, seja do povo ou do partido, com a morte do presidente José Eduardo dos Santos, não sei vocês, mas a mim me parece um tanto quanto hipocrisia, visto que nos últimos 5 anos tanto o povo quanto o próprio partido não mediram esforço em nenhum momento para atacar e ir atrás da família do antigo presidente e da própria pessoa que foi presidente José Eduardo dos Santos. Nós tivemos vários episódios aqui, e principalmente quando o presidente João Lourenço dá a informação que recebeu os cofres do Estado vazios, piorou muito mais a situação da família dos Santos aqui em Angola, que já há um bom tempo não é muito bem-vinda aqui no próprio país. Então, sabendo disso e dessa toda comoção gerada em torno dessa toda situação, e como é que seria esse velório? Os filhos do presidente José Eduardo dos Santos não teriam a possibilidade de participar no velório do próprio pai. Significa que possivelmente só teríamos presente nesse velório a antiga primeira-dama Ana Paula dos Santos e os filhos estariam distantes, o que geraria mais discussão e confusão. Nós nesse momento estamos numa sinuca de bico bem grande em torno desse enterro do presidente, onde a família tem um interesse e o governo também tem outro interesse e também o próprio falecido também tinha outro interesse, o que fica muito complicado. E com certeza que se o velório e o enterro acontecer em Barcelona, para a família é muito mais melhor, bom, como se diz na gíria, do que ver o corpo do seu familiar transportado para cá, aonde não vão ter a possibilidade de dar o último adeus. Como é que vamos encontrar um meio termo para isso? Sinceramente não sei, mas sinceramente também eu sou daquelas pessoas que acham que o corpo do antigo presidente devia vir para cá, para o nosso país, a fim de ser velado. Ainda que seja uma hipocrisia, não temos como nos afastar disso. Se alguém fez por Angola o que José Eduardo fez, seja pelo bem ou pelo mal, eu ainda acho que merece assim descansar nessa terra, né? Visto que ele é o arquiteto da paz aqui no nosso país. Estamos de luto nacional nesses últimos 5 dias, desde a morte do antigo presidente até aqui, e vamos ver o que o futuro nos reserva. Será que o corpo do antigo presidente virá para Angola ser velado ou será velado e enterrado lá em Barcelona? Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas nesse momento o presidente João Lourenço já preparou uma comissão responsável para que seja feito todo o velório, as exéquias, tudo do presidente José Eduardo dos Santos. E, segundo informações, também alguns membros do Executivo e o Procurador-Geral da República já se deslocaram para Barcelona a fim de trazer o corpo do antigo presidente aqui para Angola, a fim de ser velado e enterrado aqui. Mas nisso tudo terminamos o vídeo sem uma resposta que provavelmente nós não teremos. Quem realmente matou José Eduardo dos Santos? Se ele morreu de uma morte natural ou de uma morte causada? Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de descer um bocado da tela, se inscreva no canal. Infelizmente tivemos esse passamento físico de alguém que de certa forma foi muito importante para Angola. Como volto a dizer, seja pelo bem ou pelo mal. Mas
foi alguém que realmente foi importante, porque para muitos e para mim pessoalmente, tudo de referência que tenho de presidência é com José Eduardo dos Santos, mais ninguém. Mas é isso, né? Foi, que a sua alma descanse em paz, assim seja.